Fala galera, 8 segundos, 9. Fala galera, voltei aí. Não quero ser chato não, tá? É muito chato também ficar fazendo vídeo de react. Eu particularmente odeio. E só que assim, como me incomodou bastante, me incomodou principalmente esses caras aí, igual por exemplo a Tiburi, o Bugalho, o Giraldelli, que esperaram o cara morrer para depois atacar. Por exemplo, o Bugalho ainda foi além, sabe? Usou a filha do cara para atacar o cara, sabe? Então assim, provem que são superiores com suas obras, sabe? Criem obras, então, para refutar. Então, já que o cara é um terraplanista e é um guru, refute uma de suas obras, sabe? Tipo, eu sei que a maioria aqui, como ele mesmo disse no princípio do vídeo aí, que quer ganhar hype, sabe? Quer aproveitar o hype. Então, quer dizer, quer ganhar seguidores em cima do cara, sabe? Só que não adianta, se basta olhar no comentário embaixo, assim, que ele mais se queimou do que qualquer outra coisa. É engraçado que esses professores, assim, eu andei dando uma olhada por acaso na vida acadêmica do cara. Quando se fala de vida acadêmica, a não ser que ele seja tenha entrado velho, como no meu caso na academia, sazonado, caso ele tenha entrado aí ainda mancebo, né, ainda novato, né, virgem ainda, imaturo na academia, existe uma grande chance dele se converter ao esquerdismo, sabe, na sua maneira geral. Eu vou fazer um teste com isso aqui, estava querendo começar usando essa porcaria aqui. Então, assim, neófito, né? Se tivesse entrado. Caso ele tivesse entrado neófito. Tem mudança, tá vendo? Com, sem e com. Se ele tivesse entrado, por exemplo, neófito na academia, então, assim, como é que seria seu contra-argumento, sabe? Assim, que poderes ele teria com relação à posição e opinião dos professores? Então, assim, interrogação, né? Então, assim, é um vulnerável é, extremamente, como o Olavo mesmo disse, né? Aquele diploma, né? Mãe, olha eu. Então, tipo assim, o cara não produziu nada, não fez nenhum livro, nada assim de material, digamos assim, vamos dizer, denso, de material de substância mesmo, com propriedade, com substância, com profundidade. Nada que possa, digamos, dar a ele um tipo de autoridade de assunto filosófico para que pudesse. Então, estude então, já que você entende de vários filósofos aí, estude então Descartes ou Maquiavel e refute o Olavo de Carvalho no que ele diz respeito. E quando ele entra no assunto Descartes com relação ao penso, logo existo, quando ele entra no assunto com Maquiavel, que trata dessa questão desse estímulo à canalice que ele percebeu em Maquiavel, sabe? Eu praticamente gosto muito de Maquiavel e eu estou começando a escrever algumas coisas até controlavam, não no sentido de ignorar a sua pessoa como filósofo, muito pelo contrário, eu como aluno, eu só tentar entender qual perspectiva, ele mesmo disse que são várias perspectivas a respeito de Maquiavel. Então, assim, a minha perspectiva é muito positiva, sabe? Para mim, para as situações da minha vida. Então, assim, um sujeito que não tem vida prática é um janota supõe coisas, né? E muito mais quando ele não lê as obras do fulano, né? Aí ele começa a viver então de extremas suposições. Mas vamos deixar ele falar aí e andar um pouco o vídeo aqui. A gente tem que passar por Kant hoje ainda para poder ver se termina. Eu vou dar uma acelerada. Deixa eu ver, vamos ter que ir aqui, ó. Eu vou aumentar a tela e vou dar uma acelerada. Vou pôr. Vou dar cara, dar uma aceleradaça aqui na tela, no áudio. Acho que é o suficiente, né? Vou dar uma melhorada na qualidade, se possível. Vou dar uma melhorada na qualidade. Vou abrir a tela toda.
pra gente ir acompanhando, igual, igual jornalista, né? Enquanto tá abrindo aí, vamos falando, galera, é isso mesmo e tal. Se inscreva no canal Pop Filosofia, enquanto carrego aqui, do Liuma do Ei, testando, testando. O que vocês acharam do som? Melhorou? Ei, agora, e agora? Melhorou, piorou, melhorou, piorou. A acústica é bem melhor, né? Esperem até eu testar a máquina de sol, a máscara de solda. Tem uma opção aqui também de deixar escrito, vamos ver se vai dar aqui. E aí, beleza, vamos tentar acelerar aqui, ó. Faz sentido? Vamos pegar alguém abstrato, depois a gente vai para alguém específico. Para falar de alguém abstrato, a gente pode pegar aqui, em termos didáticos, algumas teorias éticas à disposição. Talvez as mais famosas no mundo contemporâneo sejam a consequencialista, a deontológica e a ética das virtudes, do Aristóteles. A consequencialista é moderna, a deontológica é moderna e a ética das virtudes é antiga. Não que elas sejam localizadas no tempo só, elas são eternas, no sentido de elas são discutidas desde no início até agora, né? Elas são atemporais nesse sentido exclusivo aqui. Agora, do ponto de vista consequencialista, uma ação é correta se você, ao fazê-la, acarreta um bem maior para o maior número de pessoas possível, ainda que algumas sofram. Se algumas sofrerem, porém, no cômputo, no cálculo, essas que sofrem são menos em termos aritméticos do que as que se beneficiam. Então a ação é correta. É clássica a frase, ou é clássico o exemplo do bonde desgovernado. Você tem um trem desgovernado indo em direção a matar 5 pessoas que estão presas no trem. E você tem a possibilidade de puxar a alavanca para fazer com que ele desvie do trilho usual e vá para um outro trilho secundário, só que nesse outro trilho secundário tem uma pessoa presa e, portanto, ele vai matar essa uma pessoa. Então, um consequencialista diria, bom, é preferível uma morte a 5, então eu puxaria a alavanca e faria com que o trem atropelasse uma só pessoa se eu pudesse salvar a vida das 5, ainda que uma sofresse. Então, o consequencialismo diz que, desde que a consequência da sua ação seja maximizar o bem para o maior número, ainda que algumas pessoas sofram, então essa ação é correta moralmente. Nesse sentido consequencialista, vale a pena falar do... Bicho, coloquei, tirei o som. Então, galera, é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ele vai falar do Olavo, é bom que tudo isso a gente já viu ontem, já, até chegar em Kant, então, assim, não interessa, né? Acho que eu pausei aqui agora. Agora que tá demorando a responder. Vamos lá. O que eu acho? Eu acho que, no fundo, ele não leu sobre consequencialismo, tá? Isso é o que eu acho. Eu acho que ele não leu sobre consequencialismo. Eu acho que ele está fazendo uma grande confusão aí. Ou essas ideias são bem parecidas, similares ao utilitarismo e não consequencialismo, ou elas são muito parecidas porque a academia explanou sobre o utilitarismo e não consequencialismo, mas parecem filosofias ou irmãs ou ele está confuso, sabe? Eu não li o consequencialismo, vou ser bem sincero, poderia bem enrolar aqui, fazer um resumão aí no Google aí e vim achando, bancando de que sei, mas como eu não quero fazer isso, eu prefiro assumir que eu não li, então, mas eu li o utilitarismo, e o utilitarismo é justamente o que ele está falando aí. Mas esse exemplo do trem realmente é do consequencialismo. Mas vamos lá, vamos voltar lá, antes que a gente se perca. Vamos. Cara, eu já perdi tudo. Lá. Parou. morte de alguém, é situar o que é esse alguém. Pegava, por exemplo, a mortalidade, ou a mortalidade, melhor dizendo, do Covid-19. E, portanto, ele acarretar sofrimento para uma grande quantidade de pessoas. Alguém poderia... Foda, a gente viu isso ontem, vai. Então, a morte dessa pessoa é preferível à vida, porque na morte ela tem menos efeitos deletérios para a grande parte das pessoas. Então, comemorar a morte é algo que pode ser feito, filosoficamente falando, comemorar a morte de alguém. Agora, outra teoria moderna é a teoria da deontologia, ou teoria dos deveres, ou a teoria kantiana, propriamente dita, que diz que o que vale não são as consequências de uma ação. O que vale são as ações nelas mesmas, independentemente dos fins. Ações são certas ou erradas, independentemente dos fins. Então, nesse sentido, um pré-requisito para que uma ação seja certa ou errada é que nenhum ser humano, nem bandido, nem mocinho, nem herói, nem vilão, nem homem, nem mulher, nem ocidental, nem oriental, nenhum ser humano, absolutamente nenhum ser humano seja utilizado como meio para um fim. Por quê? Porque no momento em que um ser humano é utilizado como meio para um fim, eu acabei de transformar um ser humano num objeto, e não um ser humano. Seres humanos não são meios para nada. Seres humanos são fins em si mesmos, para que eles justamente não sejam objetificados. Nesse sentido, então, a vida humana, cada vida humana, vale um valor imensurável. Você não pode negociar a vida humana. Ainda que você ou faça na prática, o que acontece aqui, do ponto de vista filosófico, ainda que você o faça na prática, isso é errado. Portanto, uma vida não vale mais que 5 vidas, não vale mais que 50 vidas, não vale mais que 500 vidas, não vale mais que 5 mil vidas. A vida humana, porque ela nunca pode ser utilizada como meio para nada, e esse nada inclui salvar outras vidas, ela sempre vale muito. Pausou. Cara, tá foda hoje. Pausou. Bom, beleza. O que eu tenho que comentar isso daí? Bom, tá certo que ele falou ali a respeito do Kant, tá? Não, parece que vai voltar, puta merda, hein? Hoje tá foda. Ele falou do Kant ali, pô, isso me desconcentra, pô.
Ele falou do Kant, ele tá certo, é do dever mesmo. Só que é engraçado que o socialista, a turminha que ele segue aí, ou ele é um neutrão aí, ou ele botou pilha para irritar os olavetes bolsonaristas, ou ele é lulista, ou comunista, sei lá o que ele é. Mas tem um negócio aí que é muito interessante, esse negócio do dever. A esquerda faz justamente o contrário, né? A esquerda ela propõe um paraísozinho, né? Põe benefícios, né? Tipo assim, casas, auxílios, valorização das identidades, etc. Não porque são bons, não porque querem de fato ajudar, mas sim porque isso fortalece a revolução. Eles precisam de pessoas, eles precisam do máximo número de pessoas para fazer a revolução. Eles estão dispostos a pagar o que for para conseguir esse número de pessoas. Então, assim, se você perceber essa lógica, já é um meio caminho andado para entender. Então, assim, aquilo que seria, aí voltando à lógica kantiana, sem sair do tema, tá? Que no Maquiavel você tem os fins justificam os meios, no sentido desses meios nem sempre serem bons. Nessa perspectiva de Maquiavel se aplica para o PT, para os socialistas, sabe? Eles fazem um bem. Não, a ideia seria fazer um bem ou um mal para um fim determinado, sabe? Geralmente um fim bom, né? No socialismo, não. Você faz um bem para um fim mal. Normalmente, na maioria das vezes, você faz um mal para um fim bom. Na perspectiva lá de Maquiavel, dizem que ele nunca disse essa frase. Então, assim, considerando a obra de Maquiavel, não o que ele desejava como pessoa, mas sim a forma que ele queria instruir o rei, né? O fato de ser uma pessoa mais, se tornar uma pessoa mais realista, talvez o presidente nem foi o rei, nem foi o Borges, o tal Borges lá e tal, e acabou recuando no rei, porque ele não é bobo nem nada, queria voltar para exercer trabalhos na corte. Mas, então assim, fazer um bem ou um mal para um fim determinado é um fim bom. No socialismo não, você faz um bem para um fim horroroso, sabe? Quer dizer, todas as pessoas que abriram mão de suas liberdades para prestar vassalagem à esquerda, depois sucumbem e permanecem nesse estado de vassalagem negativa, né? Ou seja, é rompido todos os seus anseios, e aí quando essas pessoas tentam retomar suas vidas assim em busca de liberdade, já não há mais liberdade, sabe? Então por isso essa restrição do armamento, por isso esse controle todo que eles se propõem, sabe? E eles estão para dar um passo aqui, vou brincar de ser Olavo de Carvalho. Eles vão conseguir criar uma unidade militar latino-americana que vai subjugar o Exército Nacional, porque o nosso Exército Nacional é diferente de todos os exércitos, inclusive do Exército do mundo, inclusive até da França, que se não me engano, Conte é da França, né? Estudem aí Conte para entender um pouco da filosofia militar. Inclusive, quando ele fala de Bolsonaro, depreciando Bolsonaro, com certeza eu não vi um vídeo dele até hoje falando sobre Conte, Auguste Conte. Auguste Conte guia a ideologia militarista do nosso exército, e era meio que uma posição, ou pelo menos estava distante da ideia de revolução de Marx, né? Então o que ele faz? Ele vai fazer esse exército maior, esse exército da América Latina, que vai ser maior do que os exércitos individuais. Através desse exército, ele vai criar tipo uma casta de militares, digamos, dispostos a defender o governo. E aí não para mais, né? Depois disso, aí só Deus mesmo para poder controlar. Então, enquanto temos algum tipo de liberdade, é bom todo mundo aí colocar as barbinhas de molho. Vamos lá continuar, vamos dizer que tem para falar que já está estourando, está quase em 15 minutos. E só para não estender muito, vamos lá. E esse mundo é imensurável. Dessa perspectiva, uma vida humana valendo imensuravelmente, eu nunca posso comemorar a morte de uma vida humana. Mesmo que seja um bandido, Vitor, mesmo que seja um bandido. Mesmo que seja o Olavo de Carvalho, Vitor, mesmo que seja o Olavo de Carvalho. É uma vida humana, percebe? Percebe como é que ele é sutil, né? Ele comparou o Olavo de Carvalho a um bandido. Mais uma vez eu digo, eu desafio
de desafio aí. Porque assim, nada vale essa postura, terninho, usar terninho, usar aí a cadeira ali, que caríssima essa cadeira, essa estrutura toda isso. Se você não tem produção, sabe? Se a sua obra é vazia, se você quer aproveitar clique do próprio Olavo de Carvalho, se você quer sambar, eu até notei aqui, sambar então tá aqui, ele fez direito por 3 anos, abandonou, logo depois fez filosofia, tá aqui. Ele buscou cliques através da morte do Olavo. Depreciando o Olavo, né, postumamente, né, é um epitáfio ao contrário, né, que ele está fazendo. E aí se diz uma grande criatura. Então, assim, mais uma vez, só para ficar claro, o cara, ele primeiro ele fala que o Olavo desconsiderou essas pessoas aí, tá? Então, da perspectiva kantiana, ele está fazendo uma besteira. Então, assim, ele fala que o Olavo desconsiderou essas pessoas, então várias pessoas morreram, e o Olavo tem culpa nisso. E agora ele vai querendo dar exemplo e desprestigia o Olavo, ou seja, não só o Olavo, mas todos os que seguem, dizendo que não respeita a morte das pessoas. Então, assim, ele queria que o Olavo respeitasse as mortes das pessoas, desrespeitando a própria morte do Olavo, sabe? Então, vai saber como é que funciona a cabeça de um esquerdista, né? Então, mas tudo bem, vamos para lá, vamos... É uma vida humana. Então, da perspectiva deontológica kantiana, é sempre errado comemorar uma morte, certo? Agora, essas são as duas teorias, eu diria, predominantes no mundo moderno para cá. Só que o mundo contemporâneo tornou viva novamente uma teoria antiga, que é a teoria do Aristóteles, que é a teoria das virtudes. Só que o Aristóteles muda o campo de análise. Ele não analisa propriamente as ações. Então, a pergunta central do Aristóteles não é que ações são moralmente corretas e que ações não são moralmente corretas. O Aristóteles pergunta qual é o caráter que devemos imitar, qual que é o comportamento repetido que devemos imitar. O que isso quer dizer? Comportamento repetido, caráter, analisa o todo da pessoa e não uma ação delimitada. Quando Isso aí foi explicado no curso também, ele não está tirando... É engraçado que esses filósofos, quando eles não dão a fonte, né, dá a impressão que eles sabem mais do que eles realmente sabem. Na verdade, isso está no Ética Nicômaco lá, que ele vai falar um pouco sobre isso, que ele fala... O Olavo, como um grande especialista em Aristóteles, caso você não saiba, então assim, eu até recomendo ler Aristóteles sobre nova perspectiva e outros assuntos aí sobre a respeito de Aristóteles. E o Olavo tem vídeo sobre isso também, recomendo muito que o senhor veja, né, porque parece que o senhor só estudou vídeos mesmo do Olavo, esses vídeos que a esquerda teima em colocar nesses chavões aí, esses rótulos aí. Então, voltando lá, Aristóteles ele acreditava o seguinte: você tem uma vida inteira, né? E aí nessa vida inteira você vai cometendo erros, né? E esses erros são fotografias, são como fotografias, entendeu? E você, como fosse um álbum de figurinhas mesmo, sabe? E aí, à medida que você comete erros, você vai enfeiando, usando aí um filósofo Joe Brother, você vai enfeiando esse álbum de figurinhas. E quanto mais você enfeia esse álbum de figurinhas, no final da vida, esse álbum de figurinhas está tudo marcado, sabe? Mas muitas vezes, pelo contrário, quando a pessoa é bom, ou seja, quando encerra a vida, e no caso do Olavo de Carvalho, você, ao ver de várias perspectivas a conduta dessa pessoa, né? Então, assim, qual Olavo de Carvalho você está analisando, sabe? Essa é a pergunta, né? Da juventude, da meia-idade, da velhice? Será que esse Olavo se arrependeu? Se ele, assim, e quais são as outras virtudes, né? Então, assim, eu quero julgar o cara, mas eu esqueço de olhar as virtudes. Quantas pessoas ele salvou do esquerdismo, né? Quantos alunos ele orientou, quantos filósofos ele deixou, quantas pessoas que o citaram, qual o seu material filosófico, seu material, sua produção. Ele mesmo já disse, né? Minha obra fala por mim, né? Quando tiverem dúvida, consultem. Na entrevista com o Biel ele falou isso, sabe? Eu sou as minhas obras, então assim, quiser saber sobre mim é só consultar as obras. Agora não queira me basear em fotografias, né? É o que a maioria faz, né?
pegam recortes absurdos e colocam peças absurdas. Então, assim, não dá para você entender uma filosofia de um filósofo sem conseguir colocá-la em prática, sabe? Então, assim, você está falando que Aristóteles pensava isso e realmente está certo, ele falava disso, só quando termina o ciclo, termina a vida, você consegue olhar aquela pessoa de vários ângulos e você vai somando ali, subtraindo ali as coisas até chegar num valor ali que você consegue mensurar se qual seria o valor dessa pessoa em vida, sabe? No que ele contribuiu, quais são quais são as suas obras, o seu legado, que ele realmente fez, sabe? E colocar na balança junto com seus erros, né? Agora aí também você vai assumir um papel de juiz, né? Como você fez direito, né? Você já decretou que ele deve ser condenado, então beleza. O consequencialismo e a deontologia avaliam ou propõem teorias para avaliar moralmente alguma coisa, eles avaliam as ações isoladas. A ética das virtudes avalia a vida da pessoa como um todo. Então ela se pergunta, qual é a pessoa cujo comportamento é exemplar a ponto de ser imitado, a ponto de servir de exemplo para os demais? E a partir daí ele tenta identificar, ou ela tenta identificar, quais são as virtudes desse comportamento exemplar. Coragem, temperança e por aí vai. Então, nesse sentido, porque eu, Vitor, tendo a ser um ético das virtudes e não um deontólogo e não um consequencialista, ou seja, eu tendo a ver o todo do comportamento e não as ações em específico, em individual, eu tendo a olhar a questão por uma perspectiva diversa da que eu falei até agora. E eu percebo. Então você está assumindo que você é da ética das virtudes. Beleza. Mas você não fez esse exercício de olhar Olavo por outros ângulos. Você já foi preconceituoso. Até Marx, por exemplo, quando Marx, antes da ideia da revolução, começou a propor, por exemplo, essa questão da redução das horas de trabalho, quando começou a implicar ou fazer pressão para as indústrias nesse aspecto aí, fabuloso, fantástico essa ideia, esse valor. Mas a partir do momento que ele começou a falar, não, vamos ter que quebrar tudo, nem que seja destruir a família, nem que seja aquela questão lá do direito romano, da religião cristã e tem de um outro que eu esqueci aí. Os três pilares, né? Não sei se é direito romano, religião cristã e cultura, acho que é isso, cultura grega, direito romano e religião cristã, judaico-cristã, né? Quebrar esses três pilares aí, ele começou a, vamos supor, peidando a farofa, cagar no pau, né? Eles falam, né? Cagou no pau mesmo. Citando mais uma vez o filósofo Gil Brother, cagou no pau. Agora, não, vamos lá, vamos continuar aqui. Talvez eu faça aqui a última parte aqui, que eu acho que já ficou longo demais e até mais. É isso daí, gente. Forte abraço. Não percam o último vídeo aí que vai sair a respeito desse assunto que eu já tô de saco cheio já. Mas vamos passar para outro, né? Clóvis de Barros talvez seja o próximo. Até mais, pessoal. Ei, pessoal, vai na área.